Meus queridos, uma boa noite. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja com todos vocês. Na nossa ordem litúrgica, nós temos aí um versículo do livro do profeta Isaías, primeiro capítulo, versículo 18. Vamos ler juntos. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Um desafio de Deus passado ao povo de Israel, desafiando o povo a deixar os seus pecados. Desafio para viver uma vida melhor na presença do Senhor. E esse momento é importante quando nós examinamos a nós mesmos. O cantor sacro, no hino de número 68 que vamos cantar, passa para nós isto. Nós necessitamos do Senhor, cada dia, cada instante. Vamos entoar este hino de número 68. Tem como título Necessidade.
os seus olhos. Examine o seu coração. Se há um pecado que você ainda não confessou, confesse-o. O Senhor quer que o nosso coração seja sempre limpo na sua presença. Ele está pronto a nos perdoar quando nós confessamos. Faça isso nesse instante. Convidamos para orar em voz audível a nossa irmã Samila. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em Tua casa. Graças te damos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Mesmo diante das nossas falhas, ó Pai, dos nossos pecados, o Senhor tem se feito presente em nossas vidas, ó Deus. Nesse momento, ó Pai, eu venho pedir que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, ó Deus. Esteja, Pai, perdoando os nossos pecados, ó Deus. Esteja, Senhor, conosco nos nossos dia a dia, Pai, porque tem sido dias difíceis, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque as Tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã, ó Deus. Esteja, Pai, conosco durante este culto, ó Deus. Que o que for falado, ó Pai, cantado, ó Deus, esteja encontrando um lugar especial nos nossos corações. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Dando prosseguimento, mais uma vez eu convido você a abrir a palavra do Senhor. E agora no livro dos Salmos, o de número 33. Salmo de número 33. Todos abriram? Lerei os versículos ímpares, os irmãos, os versículos pares. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre.
os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua muito grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Leamos o primeiro versículo juntos. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Nós vamos prosseguir louvando o nome do Senhor, e agora com o cântico do hino de número 26.
fomos salvos, alcançados pela graça, para louvarmos o nome do Senhor aqui. E um dia o louvaremos de maneira perfeita, quando lá no novo céu, na nova terra, estaremos. E o cantor sacro disse: e então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Nosso Deus, Ele é grandioso. Aqui nós louvamos, ainda imperfeitos, mas lá com corpo de glória, o louvaremos para sempre, declarando que Ele é o Deus grandioso. Grandioso és tu, grandioso és tu. Nós vamos orar nesta hora, oração de louvor, glorificação ao nome do Senhor, e nós convidamos para essa oração a nossa irmã Margarete. Oremos. Querido Deus, eterno, poderoso Pai, agradecemos o Senhor por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Neste momento, Senhor, onde nós oferecemos o culto ao Senhor, onde nós estamos aqui somente para Te exaltar, Te glorificar e declararmos, Senhor Deus, que nós precisamos de Ti, que nós necessitamos de Ti, que nós não somos nada sem Ti. Ó Deus amado, muito obrigado por essa liberdade que nós temos, Senhor Deus. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus. Somos miseráveis pecadores, mas mesmo assim o Senhor tem tido um cuidado especial com cada um de nós. Mesmo assim o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo assim o Senhor tem perdoado os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, nós louvamos a Ti, Senhor. Nós queremos sempre, Senhor, estar buscando a Tua presença, meu Pai. Buscando a Tua face, Senhor, para que possamos ser melhores. Porque sabemos, Senhor, que nós somos humanos, nós somos falhos, mas que nós necessitamos de estar buscando cada vez mais, estarmos próximo de Ti. Ó Senhor Deus, agradecemos por essa liberdade desse culto que nós estamos aqui, onde já se iniciou, meu Pai, e que possamos sair daqui cheios, Senhor, da Tua presença, que nós possamos sair daqui, Senhor, cheio do Teu Espírito, meu Pai eterno, e que o Senhor esteja sempre conosco, Senhor, nos guiando, Senhor, nos mostrando sempre onde devemos andar, o que devemos fazer, que nós possamos estar cada vez mais buscando a Ti. É tudo isso que eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Vamos continuar louvando este Deus grandioso com o grupo Adoração. Vamos então continuar louvando o nome do Senhor. Vamos cantar louvores ao Teu nome, ao Seu nome. Vamos nos colocar em pé e vamos dar a Ele a honra e a glória que lhe é devida. E por isso nós estamos aqui, porque o Senhor é um Deus santo, santo, santo. Tu és
ao Senhor. Mas nós precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos abrir o nosso coração. O Senhor está neste lugar, a sua presença é real. E quando nos humilhamos diante desse Deus tão santo, Ele ouve o nosso clamor, Ele atende a nossa oração e vem ao nosso encontro. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu és minha. Os teus ouvidos ao meu clamor, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. E nós vamos nos entregar. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha Herança. Recebe, Jesus, a nossa adoração. Vamos declarar. a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor,
e sacrificar aquilo que me custar. O que tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale o dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mais uma vez, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Porque mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O Senhor é tudo para nós. O que seria de nós sem esse grande amor de Deus? Onde estaríamos se não fosse esse tão grande amor? E nós ainda vamos cantar sobre esse Deus que tem cuidado de nós, que tem amado cada um de nós e derramado sobre nós chuvas de bênção. Por isso pedimos ao Senhor que faça chover sobre nós, não somente a chuva aguaceira e chuvarada na terra seca. Hoje a gente estava conversando, a poeira, né, essa neve de campos, essa fuligem que não passa, mas também aquela chuva que molha o nosso coração seco, árido, sem esperança. Por isso, Senhor, faça chover sobre nós a tua chuva. E enquanto nós estivermos cantando, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta e depositar no gasofilaço. Chuva neste lugar.
chuva serôdia, aquela chuva que prepara a terra, mas também aquela chuva que faz aquela semente crescer. Pai querido, nós te oramos, porque o Senhor é aquele que conhece o nosso coração. O Senhor é aquele que sabe do mais íntimo do nosso ser, onde estamos precisando dessa chuva, chuva que traz vida, que regenera, chuva que traz esperança. O Senhor conhece, ó Deus, a área da nossa vida em que está tão árida, está tão triste, está, ó Deus, precisando dessa chuva para que frutifique frutos que glorificam ao teu nome. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe essas músicas como adoração ao Senhor, como louvor àquele que merece. E os dízimos também trazidos esta noite à tua casa, recebe, ó Deus, como cheiro suave, porque somos teus filhos, agradecidos pelo que o Senhor tem feito por nós e pelo que o Senhor ainda fará, porque ainda vamos dizer, assim como o salmista, ainda vamos te louvar. Espero, ó Deus, em Deus a minha alma, porque ainda o louvarei. Nós ainda vamos celebrar por tantas coisas que hoje nos faz chorar, porque o Senhor é o Deus que promete estar conosco, e em Ti nós somos mais do que vencedores. Por Ti, para Ti, seja todas as coisas, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer aqui, nós entregamos para que o Senhor receba como fruto de lábios que confessam o teu nome, de corações que te amam e buscam colocar o Senhor em primeiro lugar. Recebe, ó Deus, toda a nossa adoração, porque nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis se sentar. Crianças de Jesus, vamos caminhar devagarinho, sem correria. Vamos orar? Vamos ficar quietinhos para a gente orar. Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao teu nome. Louvamos-te porque tu és um Deus presente, um Deus que nos alcançou, um Deus que nos assiste, um Deus que nos conduz cada dia. Agradecemos-te por este momento que estamos passando na tua presença. Agradecemos-te pela vida desses pequeninos que aqui estão. Colocamos a vida de cada um no teu altar.
conheces muito bem. Quem são essas crianças? Como eles estão vivendo, os problemas que enfrentam, e nós clamamos em favor deles. Que o Senhor abençoe cada um naquela área que o Senhor sabe e que está precisando. Pedimos que os ensinamentos que eles estão recebendo, que vão receber hoje, possam germinar nos seus corações. E a nossa oração é que esses pequeninos venham servir e seguir a Jesus, vivendo para o teu louvor, recebendo as tuas bênçãos aqui e também a vida eterna. Este é o nosso querer. Pedimos as tuas bênçãos para todos aqueles que vão ministrar a tua palavra agora a essas crianças. Use as irmãs como instrumentalidade nas tuas mãos e que toda a tua palavra que será ministrada possa encontrar um lugar especial no coração de cada um. Pedimos a tua bênção para nós que vamos ficar no templo. Fale também aos nossos corações. Nós choramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. As crianças maiores ficaram no templo. E nós, então, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o de número 16. Salmo de número 16. Salmo de número 16, todos abriram? Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os seus lábios não e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Leiam comigo o Salmo, versículo de número 8. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Eu, você, todos nós que fomos alcançados
com a graça maravilhosa do Senhor, nós que nascemos de novo, nós que fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino de Deus, passamos a servir ao Senhor, passamos a viver uma vida maravilhosa, porque viver na presença do Senhor é coisa especial. Não existe coisa mais gostosa para a vida do homem do que viver na presença do Senhor. E para que eu e você, para que nós vivamos de uma maneira intensa para o Senhor, nós precisamos de fitá-lo com muita garra. Precisamos de colocá-lo diante de nós todos os momentos na nossa vida. Você enfrentou algum problema hoje? Não, ninguém enfrentou nenhum problema hoje. Sim, nós enfrentamos problemas. Todos os instantes nós somos desafiados. A vida cristã não é fácil. Viver para Deus não é fácil. Nós somos provados todos os instantes. Nós enfrentamos muitas adversidades. Quando nós olhamos para a nossa cidade, nós vamos ver problemas. Problemas aí, as autoridades constituídas. Quando nós olhamos para o Brasil, nós vamos ver problemas sérios nas autoridades constituídas. Quando nós olhamos para quem quer que seja, nós vamos encontrar pessoas falhas. Alguém aqui pode erguer a mão dizendo que não tem nenhuma falha? Ninguém. Todos nós somos seres falíveis. Todos nós temos os nossos momentos difíceis. Davi, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, foi um homem que enfrentou muitos problemas durante a sua vida. Problemas como rei, problemas como pai, problemas diversos. Mas Davi, ele começa o salmo que nós lemos fazendo uma declaração, que Deus cuidava dele, que Deus o guardava. Ele tinha essa certeza que Deus era o seu refúgio. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ele chega a declarar no versículo 12 que Deus era o tesouro maior da sua... No versículo 2, que Deus era o tesouro maior da sua vida. Olhem só. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quando nós olhamos para o Senhor, nós reconhecemos que Ele é o nosso bem maior, o nosso tesouro maior. Davi tinha os seus olhos fitos no Senhor. E, tendo os seus olhos fitos no Senhor, ele estava vivendo em paz com todos aqueles que juntamente com ele serviam ao Senhor. O versículo 3, leiam comigo, ele chega a dizer, vamos juntos, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer.
Davi olhava para aqueles que estavam ao seu lado, que eram falhos como ele. Davi não era perfeito, mas Davi os tinha como notáveis. Aqueles que serviam a Deus, ele tinha prazer em estar ao lado daqueles que serviam ao Senhor. Se alegrava juntamente com aqueles que, como ele, tinham objetivo na vida de louvar, de glorificar ao Senhor. Aqueles que olham para deuses não chegam a lugar nenhum. Por isso ele no versículo 4 disse: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Mas no versículo 4 ele declara: o Senhor é o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Então nós precisamos de olhar para este Deus grandioso cada dia, cada instante. E no versículo que lemos juntos, ele declara: o Senhor tem sempre a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Na NVI nós lemos: sempre tem o Senhor diante de mim. Com ele à minha mão direita, não serei abalado. Já na Almeida Corrigida e Fiel, nós encontramos esta declaração: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Nunca vacilarei. Então, nós que estamos na nossa caminhada cristã, devemos cada dia, cada instante, agirmos como Davi agiu. Olhar com o olhar da fé para o Senhor. Os problemas estão aí. Enfrentamos crises, provações, provocações como cristãos, mas nós precisamos de olhar para o Senhor. Quando eu olho para o Senhor, eu sinto o desejo de viver cada dia uma vida mais santa, mais digna. Quando eu olho para o Senhor, eu sinto o desejo de andar no temor do seu nome, porque eu sei que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu olho para o Senhor, eu não olho para as circunstâncias. Se o Uzebel olhar para as circunstâncias, ele vai reclamar. Ele vai ser abalado. Mas se os seus olhos estiverem postos no Senhor, ele vai, cada dia, viver uma vida vitoriosa. Quando nós estudamos a história bíblica do Velho Testamento, nós vamos encontrar homens que não olharam para as circunstâncias. Nós vamos começar lá de Noé, que foi chamado por Deus para realizar uma grande obra, para construir uma arca para a salvação dele e a sua família. Ele não olhou para as circunstâncias. Foi uma tarefa muito difícil.
Ele, a sua esposa, os seus filhos, suas noras, colocaram a mão na massa e realizaram uma grande obra e foram grandemente abençoados pelo Senhor. Moisés recebeu uma missão que para ele era impossível, mas Moisés não olhou para as circunstâncias, olhou para o Deus que o havia chamado e foi bem sucedido. Realizou a contento a missão que o Pai lhe havia concedido. José, Daniel, os seus amigos e tantos outros no Velho Testamento não olharam para as circunstâncias. E nós hoje, no século 21, devemos, diante dos problemas que enfrentamos, às vezes no lar, às vezes na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, devemos olhar com muita garra para o Senhor. Porque, olhando para o Senhor, no meio das circunstâncias adversas, nós vamos louvá-lo. Abacuque, olhando lá para a situação em que o povo estava vivendo, ele declarou ainda que a figueira não floresça, nem haja figo na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja vaca, gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E declarou: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Olhando para o Senhor, nós vamos andar altaneiramente. Eu não vou perguntar se você está enfrentando algum problema na vida. Eu só vou dizer, você que está enfrentando problemas, olhe para o Senhor. Não olhe para as circunstâncias. O inimigo quer que olhemos para as circunstâncias, porque ele quer nos enfraquecer. Ele quer que não corramos a carreira cristã. Ele quer a nossa infelicidade. Mas, quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos superando, nós vamos vencendo todas as circunstâncias adversas. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Já foquei que quando nós olhamos para aqueles que estão ao nosso lado, quando nós olhamos para as falhas de quem quer que seja, nós vamos nos dar mal. Os nossos olhos precisam de estar postos em Cristo Jesus, para que vivamos unidos como igreja. O inimigo quer desunião, mas o Senhor quer união. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em choque um com os outros. Não, em união. Em união. O inimigo ataca a igreja do século 21. Sempre atacou, mas está atacando para enfraquecer a igreja, jogando um contra o outro. Mas nós precisamos de olhar para o Senhor, porque olhando para o Senhor nós vamos viver unidos.
O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículo 2, ele assim disse: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Na vida do corpo não existe super-homem nem super-mulher. Existem salvos, miseráveis, desgraçados, alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. E quando nós olhamos para o Senhor, nós vamos caminhar em harmonia, buscando a glória do Senhor. Viver em união é o desejo de Deus para a vida da sua igreja, para a vida do seu povo. Mas também, quando eu olho, quando você olha, quando nós olhamos para o Senhor, nós não agasalharemos, não vamos guardar no nosso coração a ansiedade. Ansiedade é o mal do século. Eu creio que a única pessoa aqui que nunca teve problema de ansiedade é a Margarete. Ansiedade. A palavra do Senhor passa para nós que nós não devemos nos inquietar por coisa alguma. Lendo Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nós encontramos essa preciosa mensagem do apóstolo Paulo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma. O nosso futuro está nas mãos de Deus. E nós precisamos de viver hoje confiando no Senhor. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, no versículo 34, nós encontramos nosso Senhor Jesus dizendo: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Tem alguém preocupado com amanhã? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então eu preciso de colocar o Senhor cada dia diante dos meus olhos, porque eu vou me sentir seguro. Eu vou poder cantar o hino: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Deus quer que nos sintamos seguros. Cada dia, cada instante. Mas também nós queremos destacar que quando nós olhamos para o Senhor, nós almejamos de coração a sua vinda. Quando Jesus voltará, eu não sei, você sabe?
Nos diz Paulo em Filipenses 3 que a nossa cidade está nos céus. Olha só o que ele diz. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nossa cidade está nos céus. Precisamos de almejar cada dia a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas que são de cima. Então, nesta noite, diante desta porção da palavra do Senhor, pergunte a você mesmo: você está olhando para as circunstâncias? Você está com os seus olhos fitos no Senhor? Você está confiando nele cada dia, cada instante? Ou você está preocupado? O que vai acontecer comigo amanhã? Nós precisamos de prosseguir para o alvo. Eu encerro a nossa reflexão citando Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, que você conhece muito. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Está sentado à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus. O Jesus que passou pela cruz no nosso lugar. O Jesus que pagou o preço da nossa redenção. O Jesus que bebeu um cálice, que sofreu na cruz para nos libertar. O Jesus que está sentado hoje à destra de Deus. O Jesus que foi assunto aos céus. O Jesus que voltará em poder e grande glória. Ele é o Jesus que nos alcançou, que nos transformou, que nos deu uma nova vida. O Jesus que voltará para nos levar para um novo céu, uma nova terra. E lá os nossos olhos estarão por toda a eternidade colocados em Jesus. O adoraremos para sempre, juntamente com os anjos. Será uma outra realidade. E nós que temos essa esperança, enquanto estamos na nossa caminhada aqui, vamos colocar o Senhor cada dia diante dos nossos olhos. Todos os momentos, em todas as situações, não vamos olhar para as circunstâncias. Vamos olhar para aquele que está acima de toda circunstância, Cristo Jesus. Que, como Davi, creamos que Deus
é o Deus que pode nos guardar, é o Deus que é refúgio verdadeiro. O Deus que é o tesouro maior, não tenho outro bem senão a ti somente. Que os nossos olhos estejam neste Jesus, para que assim vivamos agora e durante todos os dias que Deus tem para vivermos, para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. O Senhor, tenho sempre a minha presença, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Que esta seja a nossa postura diante de todas as situações com as quais viermos a nos deparar, para que assim permaneçamos firmes na presença do Senhor, vivendo para a glória, para a honra e para o louvor dele. E assim nós vamos estar vivendo hoje na expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos viver hoje na expectativa de um novo céu, de uma nova terra, onde não mais teremos as adversidades que enfrentamos aqui, os problemas que enfrentamos aqui. Que Deus nos abençoe. Grupo Adoração. Vamos nos colocar em pé. Você que já está cansado de ficar sentado, comece a se exercitar para você caminhar até a sua casa. Presbítero Claudivan, por favor. Senhor Deus e Pai, estamos, Senhor Deus, diante de Ti, agradecido, Senhor, por mais um dia que nos deste, pela oportunidade, Senhor Deus, de estar na Tua casa, aprendendo mais de Ti. Te louvamos, Senhor, porque só o Senhor é digno, Senhor Deus, de todo louvor, de toda, Senhor Deus, a nossa adoração. Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida, Senhor Deus, no Teu altar. Agradecido também, Senhor Deus, pela palavra, Senhor Deus, aqui explanada. Senhor Deus, cânticos, Senhor Deus, que elevamos a Ti. Senhor Deus, que nós possamos estar a cada momento, Senhor Deus, com nossos corações sinceros diante do Senhor. Tudo que viemos a fazer aqui, Senhor Deus, seja com um só propósito: te louvar e glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada irmão aqui presente, por cada família, Senhor Deus, aqui representada. Senhor Deus, aqui já como foi falado, Senhor Deus, que cada um de nós temos nossos problemas, as nossas dificuldades, as situações, Senhor Deus, que temos que enfrentar no dia a dia, pois nós descansamos no Senhor. Senhor Deus, não permita, Senhor Deus, que nós possamos dar um passo, se assim, Senhor Deus, não for a Tua vontade. Continue, Senhor Deus, a nos ajudar, a nos abençoar, sarar, Senhor Deus, nossas enfermidades, tanto física, Senhor Deus, quanto espiritual. Colocamos, Senhor Deus, também nossos irmãos que estão acamados, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Sabemos, Senhor Deus, que Tu és o único que pode, Senhor Deus, nos tirar das situações que nós temos enfrentado. Conceda, Senhor Deus, uma noite de paz a cada um de nós. Tudo que fizermos, possamos, Senhor Deus, ter a permissão do Senhor. Esta é a nossa oração que fazemos, não que merecemos, mas no mérito de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Recebei a bênção. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com
todos os amados irmãos aqui presentes e sobre toda a igreja do Senhor Jesus na face da terra, desde agora e para sempre. Podeis vos assentar. Com pós-lúdio, o nosso culto será encerrado. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa